A prisão preventiva de Manning constituiu tortura. Os promotores tentaram condenar Manning em um tribunal militar não apenas por violar a lei de espionagem, mas também por ajudar o inimigo, incluindo a Al-Qaeda e Osama Bin Laden. Olha só que bacana, gente, vocês estão contribuindo aí com a gente. Não falta 51 não, Sandra, falta menos. Então aí tá faltando... Olha só, falta 27. Falta 27 pilas, então. Tô aqui atualizando para vocês aqui a nossa meta. E vamos lá seguindo, que o texto é longo, por isso que eu não olhei tanto o chat quando vocês estavam falando aí comigo. Vamos lá, gente. Vamos contribuir aí um pouquinho só. R$1 de cada um. Se vocês mandarem 20, vocês ganham livros. Vamos lá para todo mundo fechar. Eles planejavam buscar a prisão perpétua de Manning fosse condenada sob a última acusação, a de ajudar o inimigo a acarretaria a pena de morte, mas os promotores não estavam dispostos a ir tão longe. Em junho de 2023, Manning foi absolvida por ajudar o inimigo, mas condenada sob a lei de espionagem. Ela também se declarou culpada de acusações adicionais. Ela recebeu sentença mais longa por dar informações à mídia, à mídia dos Estados Unidos. O próprio Assange passaria mais de uma década em cativeiro. Ele foi alvo de investigações sobre acusações de agressão desse tipo na Suécia, em 2010. A agressão é um crime muito grave e muitas vezes ele fica impune. Mas tanto o relator especial das Nações Unidas sobre tortura quanto o grupo de trabalho das Nações Unidas sobre detenção arbitrária consideram que a Suécia se envolveu em graves violações de direitos humanos de Assange. O relator especial sobre tortura acusou a Suécia de 50 violações do devido processo legal, incluindo manipulação proativa de provas. O grupo britânico Women Against Rape criticou a investigação transparentemente politizada da Suécia sobre Assange. Nenhum desses corpos pesou sob a culpa e inocência de Assange, mas todos eles se encontraram falhas consideráveis nas ações altamente bizarras dos investigadores. Embora a investigação tenha durado 9 anos, Assange nunca foi acusado de qualquer crime. Na verdade, a investigação nunca passou da fase preliminar. Assange seria entrevistado por autoridades suecas 2 vezes. Tá falando da investigação preliminar na Suécia, tá, gente? A primeira vez que isso aconteceria na Suécia em agosto de 2010, depois que Assange estendeu seu tempo no país para ser entrevistado, depois ele deixou o país em setembro, a Suécia pediu a extradição de Assange para novos interrogatórios. Assange concordou em retornar à Suécia se concordasse em não transferi-lo para os Estados Unidos. Tal pedido está plenamente em conformidade com o princípio internacional de não repulsão. Também era particularmente necessário nesse caso. A Suécia havia violado o princípio de não repulsão quando entregou indivíduos à CIA para serem torturados durante os primeiros anos da Guerra ao Terror. As ações da Suécia, que o Comitê das Nações Unidas contra a Tortura condenou em 2005, eram bem conhecidas à época. A Suécia se recusou a concordar em se abster de colocar Assange sob custódia dos Estados Unidos. Como ex-relator especial da ONU sobre tortura, Nils Melzer comentou em seu próprio livro The Trial of Julian Assange, no mundo das relações diplomáticas, o fato de Estocolmo se recusar a emitir uma garantia de não repulsão de Assange, não extradição na verdade, né? Falava em uma linguagem clara e não deixava espaço para mal-entendidos. O Reino Unido ordenou que Assange fosse extraditado para a Suécia, supostamente para ser interrogado na investigação preliminar sobre alegações de agressão desse tipo que está na tela. Paralelamente a tudo isso, o governo dos Estados Unidos convocou um grande júri secreto para investigar o Wikileaks. Nessa época, o Wikileaks publicou telegramas vazados da Stratfor, uma empresa de inteligência privada com laços estreitos com o FBI e outras agências de inteligência, nas quais o vice-presidente de contra-terrorismo da Stratfor afirma ter uma fonte do FBI lhe contando sobre a investigação de Manning. Ele também afirma em 2 ocasiões que há uma acusação secreta contra Assange. Há razões para acreditar que o vice-presidente, que escreveu alegremente sobre a execução de Manning e o afogamento de Assange em Guantánamo, por ser pacificador, estava apenas corando, mas diante da situação de Assange se encontrava, quase qualquer um levaria a sério a ameaça de extradição dos Estados Unidos. O governo equatoriano de Rafael Correa
reconhecendo a ameaça de extradição para os Estados Unidos, concedeu asilo político a Assange em agosto de 2012. Asilo dentro do Reino Unido, né? O governo britânico essencialmente se recusou a reconhecer isso, deixando claro que prenderia Assange à vista. Assange agora vivia dentro da Embaixada Equatoriana de Londres como asilado político. O Reino Unido vigiava a Embaixada de Londres 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a intenção de prender Assange caso ele saísse. Assange ficou preso na embaixada. Um grupo de trabalho da ONU determinaria que, ao criar as circunstâncias que prenderam Assange dentro da embaixada, os governos da Suécia e do Reino Unido o detiveram arbitrariamente em violação do direito internacional. A luta de Assange contra a extradição. Vamos fechar a meta, gente? Essa matéria é muito boa. Ela dá o melhor resumo aí da perseguição ao Assange e é importante para vocês entenderem. Obrigado, Lúcia Sena, querida. Olha só, já contribuiu aqui conosco. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, pessoal. Já estouramos aqui o nosso horário, mas é importante aqui. Falta R$21 de contribuição. Então é isso aí para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui antes da gente seguir. E vamos lá pra gente não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu pegar aqui só, rememorar aqui vocês que falta R$21. Vamos lá, gente, pra gente não fechar no vermelho. Pra eu e a Xanda ficarmos tranquilos, pra gente contratar mais gente, pessoal. A gente precisa da ajuda de vocês pra ir erguendo aqui o nosso canal. 21 pilas, um lanchinho pra mim. A gente já termina numa boa aqui o nosso trabalho. Vamos lá para a gente seguir aqui a leitura de tudo para não faltar absolutamente nada. A luta de Assange contra a extradição. Maurizi, como muitos de nós que acompanhávamos o Wikileaks na época, lutou para entender o que estava acontecendo. Quando ela se encontrou com Assange em Berlim, foi logo após as alegações iniciais de agressão. Assange tinha viajado diretamente para a Suécia, confusa com as circunstâncias incomuns. Maurizi se envolveu no que chamou de guerras de trincheiras para tentar descobrir a verdade sobre essas circunstâncias, protocolando pedidos de documentos públicos em vários países. Muitos dos documentos que ela obteve foram citados pelo relator especial da ONU sobre tortura em seu próprio trabalho. A maioria dos registros sobre essa extradição do alto perfil criado pelo Ministério Público da Coroa Britânica, então chefiado por Keir Starmer, foram destruídos. O que Maurizi descobriu foi que no início o governo sueco estava considerando retirar o pedido de extradição, momento em que o Reino Unido disse: você não se atreve, não tenha o atrevimento de ficar com os pés frios. O governo do Reino Unido estava trabalhando para prolongar o processo o máximo possível. 21 likes também, gente. Vamos bater 100 likes, que é muito importante. Assange também concordou com uma entrevista com os promotores suecos dentro da embaixada. Tal movimento poderia ter resolvido esse impasse. Embora o governo britânico estivesse gastando milhões de libras colocando a embaixada sob cerco virtual, isso desencorajou os promotores suecos de aceitar a oferta de Assange. Mais uma vez, os promotores britânicos pressionavam para manter vivo o pedido de extradição. Quando os promotores suecos finalmente entrevistaram Assange dentro da embaixada, encerraram a investigação preliminar pela segunda vez. Sem pedido de extradição, Assange deveria ter saído da porta como um homem livre. No entanto, os britânicos ainda não tinham terminado com Assange. A perseguição seguiu. Eles apresentaram suas próprias acusações contra Assange por pagamento de fiança. Ao solicitar e receber asilo político no Equador, em vez de se permitir ser extraditado para um país que se recusou a não entregá-lo para os Estados Unidos, Assange ignorou sua fiança. Embora o pagamento de fiança seja uma ofensa menor, os britânicos continuaram dedicando milhões de libras para vigiar a embaixada com o objetivo de prender Assange caso ele saia. Anos depois, uma investigação do Yahoo News revelaria que a acusação de pagamento de fiança foi pensada por funcionários da Casa Branca. Tal prisão, por conta de uma acusação menor no Reino Unido, daria aos Estados Unidos
tempo para apresentar as suas próprias acusações no caso Assange, ele deixasse a embaixada. Maurizi continuou a visitar Assange durante seu tempo na embaixada equatoriana. Suas representações do estado cada vez mais isolado de Assange e da deteriorização da saúde física são comoventes. O Assange ficou doente, tá, gente? Assange não conseguia sair ao sol, ficando preso lá dentro. Maurizi trouxe, portanto, a Assange uma máscara veneziana do sol, feita da mesma loja que produziu as máscaras para o filme De Olhos Bem Fechados. Em outro momento, Maurizi descreve a sua última visita a Assange. Depois de encontrar com ele, ela mandou uma mensagem para os seus editores: Julian Assange está morrendo lentamente e isso não é um exagero. A guerra contra o Wikileaks não é apenas uma história sobre a liberdade de imprensa em abstrato, é também uma tragédia humana. Dada a extensão em que Assange foi privado de qualquer aparência de humanidade pela maioria dos retratos públicos dele, é fácil esquecer isso. Mas os relatos em primeira mão de Maurizi restauram a profundidade humana da sua história. As tentativas dos Estados Unidos de obter Assange foram ajudadas pelo fato de que o Equador elegeu um novo governo que aqueceu para os Estados Unidos, que foi para o lado dos Estados Unidos, depois de receber um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, do FMI, de 4,2 bilhões, o novo governo, que é do Lenin Moreno, né, permitiu que a polícia britânica entrasse na embaixada e prendesse Assange por pagamento de fiança. Muitos, incluindo ex-ministros de Relações Exteriores do equatoriano Guilherme Long, especulam que a entrega de Assange pelo Equador estava ligada ao empréstimo do FMI. Os Estados Unidos então seguiram o exemplo, revelando uma acusação por conspiração para cometer invasão de computador. Meses depois, os Estados Unidos apresentaram uma segunda acusação, apresentando 17 acusações contra Assange sob a lei da espionagem. Eles estavam prontos para finalmente colocar as mãos em Assange e processá-lo por expor os seus crimes de guerra. A batalha contra o poder secreto pode ser vencida. Assange permanece confinado em uma ala médica especial da prisão de Sua Majestade Belmarsh. Uma prisão particularmente dura, notória pelo seu papel da guerra ao terror. Assange aguarda a extradição para os Estados Unidos, onde o fundador do Wikileaks tem a invejável distinção de ser o primeiro editor de informações verdadeiras indiciado sob a lei de espionagem. E não é só o Ministério Público que realiza essa pesada repressão. Quase todas as agências de 3 letras, a CIA, a NSA, o FBI, foram alistadas em uma guerra contra o Wikileaks. Especialistas da ONU descobriram que Assange foi vítima de detenção arbitrária e tortura psicológica. Mas a história de Assange não é uma história apenas de perseguição. Assange ajudou a fundar o Wikileaks, um dos projetos de jornalismo mais ousados e audaciosos desse século. Quebrou alguns dos maiores furos do século XXI, divulgando evidências de fontes primárias, de crimes estatais, negócios políticos sujos, acordos comerciais secretos e má conduta corporativa. O Wikileaks mostrou que a batalha contra o poder secreto pode ser vencida, escreve Maurizi, enquanto o Wikileaks existir e estiver operacional, esse poder o perceberá como uma ameaça crítica. É isso, gente. Reportagem aí do Chip Gibbons sobre a Maurizi. É jornalista, escreve para Jacobin e para o The Nation. Também é consultor político e legislativo para defender direitos e dissidências. As opiniões expressas aí são dele e não necessariamente da Jacobin. Importante, gente. Importante ler isso aqui, bem completo. E triste, né? Triste o que está acontecendo com o Julian Assange. Estamos chegando no